Olá, jovem! Entrevista agendada e está preocupado porque não sabe o que falar? Você sabia que a maioria dos jovens tem essa mesma dificuldade? É verdade. A gente sabe falar sobre tantas coisas, mas falar sobre si mesmo ainda é uma dificuldade. Mas não se preocupe, aqui nós vamos lhe ajudar a enfrentar esse desafio e a obter sucesso. Fica conosco! O objetivo da entrevista de emprego é você falar sobre você, aliás, falar sobre a sua vida profissional e estudantil, relacionando isso à vaga a qual você está se candidatando. É só isso que você precisa fazer. Qual a grande dificuldade? A grande maioria das pessoas não sabe falar sobre si mesmo. Ou porque não percebem, ou porque nunca refletiram sobre isso, ou porque têm dificuldades em se expressar. Por exemplo, algumas pessoas conseguem falar das suas forças e elas saem falando sobre adjetivos sobre si mesmas, mas não conseguem falar sobre suas fraquezas. Como ninguém é perfeito, o fato dela não saber já é um ponto fraco, que é a falta de autoconhecimento. Outras pessoas sabem falar sobre seus pontos fracos e exaltam tanto isso que elas eliminam a si mesmo, porque não conseguem apresentar os pontos fortes. O equilíbrio entre os dois é que faz com que você seja o escolhido. Imagine o processo seletivo e o momento da entrevista como uma balança. O recrutador está com uma balança, tudo que você vai falando, ele vai colocar de um lado do prato, do outro lado do prato da balança. E essa balança vai ficar pendente. No final, na balança dos pontos fracos, precisa ter alguma coisa, ela não pode estar zerada. Afinal de contas, nós somos seres em desenvolvimento. Ponto fraco são pontos a serem trabalhados. E o lado da balança dos pontos fortes deve estar pesando mais. Isso faz com que você seja um candidato forte. Mas o selecionador não tem como falar isso se você não se expressar. Por isso, respira, relaxa, reflete antes de ir e vai sabendo sobre isso. Como você ainda vai para a entrevista, esse momento agora é para você refletir. Nós temos um batalhão de pontos fracos, de pontos fortes. O que nós vamos falar? Os pontos fortes que agregam valor àquela função a qual você está se candidatando. Não adianta, por exemplo, eu falar que sou super competente em cozinhar, se isso nada tem a ver com a vaga. Eu posso ser super competente nisso. Eu tenho conhecimento, habilidade e atitudes, mas ele não está sendo requisitado naquele momento. Então, não se perder no meio dessa fala. E ser objetivo é fundamental. Escolha competências, valores, pontos fortes que irão contribuir para aquela vaga. Assim como você vai escolher pontos fracos que não vão lhe atrapalhar. Falando sobre si mesmo, é importante lembrar que você não deve se menosprezar. Parece óbvio, né? Mas para algumas pessoas isso é o comum. É tão natural elas se menosprezarem, elas terem uma autoestima baixa, que fazem isso contra si mesmo sem perceber. Então, atenção se a sua autoestima está baixa. Prepare-se antes de ir. Prepare-se, olhe para você, veja os seus pontos fortes. Você tem pontos fortes. Olhe para eles, não deixem eles guardados em casa na gaveta, certo? Prepare-se para isso. Se é o contrário, se a sua autoestima está em dia, você vai colocar isso para fora, mas tomando cuidado para não se exceder em autoelogios. Para não ficar falando uma lista de adjetivos sobre si mesmo. Afinal de contas, como já venho repetindo em alguns dos nossos encontros, é um momento onde você não vai ficar falando de adjetivos, mas sim de atitudes, de ações, de resultados. É a sua conversa com o entrevistador que entregam algo mais além do que já está no currículo. Na entrevista você pode omitir. Nem tudo você precisa dizer. Por exemplo, pode ser que você não goste de acordar cedo.
mas que você sabe que tendo emprego você vai acordar cedo, independente de gostar. Então não precisa nos pontos fracos você dizer que não gosta de acordar cedo. No entanto, você não deve mentir. Eu amo acordar cedo. Aí não vale a pena, certo? Até porque aquele entrevistador, ele pode ter mais de um horário para aquela vaga. É outra coisa que é importante você ficar atento. Se ele lhe der a opção de escolha, você pode escolher um turno da tarde, por exemplo. Jovem, vamos a uma dica que pode fazer toda a diferença e lhe colocar à frente dos seus concorrentes. A grande maioria das pessoas na entrevista de emprego falam sobre características, muitas delas que já estão no currículo. Se você pegar essas características e falar como benefícios para aquela empresa, você já ocupando aquela vaga, isso para nós recrutadores, selecionadores, gestores, é algo que brilha, essa pessoa se destaca. Por exemplo, eu posso falar uma característica minha. Eu sou certificada pela Microsoft em Excel. Isso é uma característica. Muita gente vai poder ter essa mesma característica e dizer para o recrutador. No entanto, você pode ir além. Eu sou certificada pela Microsoft em Excel, o que lhe dá a garantia de produtividade na análise de dados. Inclusive é algo que eu vi que foi citado como essencial para esse cargo. Percebe como o benefício ele vai além da característica? Ele mostra para o recrutador não que eu apenas estou atingindo um pré-requisito, mas que eu sei da importância desse pré-requisito para aquela função. No benefício, eu uso as minhas características e o que foi divulgado sobre a vaga. Digamos que na vaga tinha como pré-requisito cursar administração ou áreas afins. Você pode simplesmente dizer que está cursando o 5º semestre de administração. Percebem que isso é uma característica básica que inclusive já estava no currículo, mas muita gente faz só isso. O que é que você pode fazer como complementar? O que é que vai brilhar aos olhos do recrutador? Você pode dizer: eu estou cursando o 5º semestre de administração. Eu percebi que uma área que me atrai muito na administração é a financeira. Essa é onde eu tenho me destacado mais. Como a vaga de estágio é para financeiro, eu percebo que posso contribuir bastante. Inclusive, eu participei lá na faculdade da empresa Júnior, o que já gera alguma experiência que vai facilitar para o que você disse ser necessário para essa vaga. E se na entrevista lhe perguntarem: se você fosse um animal, que animal você seria? Parece loucura, né, gente? Muitas pessoas me perguntam: Clédina, isso faz algum sentido? Faz sentido, sim. O sentido não é o animal, o sentido é o que você vai falar sobre isso. Existem muitas teorias, né? Existem pessoas que dizem assim: não vai falar que é um gato, não. Gato é bicho preguiçoso, não ajuda ninguém em nada. Fala que é um cachorro. Cachorro é fiel, eles vão gostar. Gente, a questão não é qual é o animal, mas sim o que você diz depois do animal, o que o faz querer ser aquele animal. E o que esse seu querer tem a ver com a característica, com o perfil daquela vaga. Por exemplo, digamos que eu digo assim: eu gostaria de ser um pássaro. Isso aí não diz nada para ninguém. Mas digamos que eu diga assim: eu queria ser um pássaro porque ele é livre, ele não depende, ele faz o seu ninho onde chega, ele canta mesmo no meio de uma tempestade. Eu acho muito interessante ser um pássaro. Inclusive, uma das coisas que me atraiu a essa vaga de representante comercial é justamente poder viajar, ir a outros lugares, bater de porta em porta, conhecer outras pessoas, fazer morada, fazer pouso aonde eu vou. Isso me encanta muito, é algo que me deixa muito feliz. Você percebe como tem tudo a ver o animal com a vaga? E que eu fiz esse link? Agora imagine que fosse uma vaga fixa
onde o recrutador deseja manter aquela pessoa 2 anos fazendo uma mesma coisa em um mesmo lugar, e ele diz que quer ser um pássaro porque ele é livre, voa e faz ninho onde chega. Opa! Não é que ele fosse eliminado por ter dito que era esse animal, não. Mas a gente vai juntando, já disse isso algumas vezes e repito, nós vamos juntando como um quebra-cabeça. Às vezes a pessoa diz que quer liberdade, só que durante que queria ser pássaro, que queria ser livre, mas durante a conversa a gente percebe que aquela pessoa quer segurança, estabilidade. Ou seja, alguma coisa não está se encaixando. Por isso, não vá pelas dicas prontas, porque cada pessoa lhe dá uma dica pronta sobre alguma coisa. Seja você. Apenas aprenda a comunicar-se, a expressar-se, a refletir antes, para que você, no contexto, no geral, consiga entregar o que está sendo exigido para aquela vaga. Se realmente você tem o perfil daquela vaga. Existem pessoas que fingem tanto, que usam tantas dicas, que acabam saindo daquela rota e dizendo coisas tão desconexas que o entrevistador olha e diz: meu Deus, uma vaga tão simples e a pessoa mentiu tanto. Outra dica de ouro para você se expressar em qualquer lugar, mais especificamente agora no que estamos falando em uma entrevista. A nossa forma de fala diz muito sobre nossa forma de agir. Existem alguns estudos que falam sobre níveis neurológicos. Eu não vou me aprofundar aqui em níveis neurológicos. No entanto, eu preciso citar que existe um nível que chama-se identidade. Identidade é aquilo que eu sou. Quando eu digo que eu sou algo, é complexo eu deixar de ser. É muito desafiante uma pessoa que diz eu sou preguiçoso, ele deixar de ser preguiçoso, ou eu sou desorganizado, essa pessoa deixar de ser desorganizado, é um desafio gigante, porque houve uma identificação. Então a dica para você aqui é: eu sou, você só vai usar para as suas forças. A realidade é que a grande maioria das pessoas pega as suas fraquezas e associa a sua identidade. Eu sou desorganizado, por exemplo. No lugar de dizer eu sou desorganizada, eu posso dizer que organização não é o meu forte. E eu tô falando uma verdade, tá, gente? Ou seja, organização não é o meu forte, mas quando precisa de organização, eu organizo. Ele só não é automático. Se eu digo que eu sou desorganizada, mesmo quando precisar, eu não vou conseguir. Isso faz toda a diferença. Então, todo cuidado na hora de falar os seus pontos fracos para não associar a sua identidade. Nós temos aquelas fraquezas, nós não somos as nossas fraquezas. Nós somos muito maior que isso. Assim como também nós não somos as nossas forças, nós temos as nossas forças. Nós somos um ser bem maior, bem complexo, onde dentro de nós existem forças e fraquezas, são partes de nós, essas competências ou essas falhas, são partes de nós, não somos nós que somos aquilo. É uma dica simples, mas que pode fazer toda a diferença. Então comece a olhar para a sua linguagem, fale e escute-se. Às vezes a gente não consegue se escutar na hora que está falando, então um bom treino, dica para você, exercício. Pegue seu celular, deixe gravando, pode ser só o áudio, deixe gravando o áudio. Se for vídeo é melhor ainda, porque depois você vai assistir e você vai ver as carinhas que você faz. Então, bote para gravar e simule uma entrevista. Fale sobre você, seus pontos fortes, seus pontos fracos. Depois escute-se, depois observe-se.
Observando, você vai ver como você está reagindo. Você já imaginou uma pessoa chegar para você e dizer assim, ó, bom dia? Pelo amor de Deus, né, gente? Essa cara de bom dia não tem coerência nenhuma. Tem gente que a gente pergunta uma coisa, a pessoa diz, está certo. E a gente percebe a incoerência. A pessoa está dizendo que sim e está afirmando que não. Que incoerência é essa? Estar coerente, estar centrado é super importante. O que eu estou fazendo está coerente com o que eu estou falando. O que eu estou transmitindo está coerente com o que eu estou falando. Isso é uma busca, isso é um treino. Então, filme-se. Fale para você mesmo, depois escute. E perceba, poxa vida, associei fraqueza à minha identidade. Você vai evoluir. Treine com outras pessoas também falando. Mas você se escutar é fundamental para você evoluir. Nós já falamos sobre contar histórias, dar exemplos. Então, sempre que você puder e que o recrutador lhe der espaço, conte o porquê. No entanto, faça isso de forma objetiva. Não vá tomar muito do tempo do recrutador, porque ele tem várias outras pessoas para entrevistar. Ele quer objetividade. Nas suas respostas, nem esticar demais e nem fugir do assunto. Essa história de saída pela direita não cola. Enfrenta e responde com tranquilidade. Outra dica extremamente importante na entrevista: não fale mal dos outros. Não fale mal da recepcionista, não fale mal de um ex-patrão, se você já teve, não fale mal do seu professor. Falar mal não é bem visto. Encontre aprendizados. Falar mal não é indicado, por quê? Se hoje você está falando mal de alguém, amanhã você pode falar mal de mim. É isso que o recrutador interpreta. Então, segura-se. Usa aí o omitir. Eu não preciso falar mal. No entanto, eu não preciso elogiar. Eu posso me calar com relação àquilo. E se for necessário falar, se lhe foi perguntado como era o seu relacionamento com o seu chefe, com o seu professor, com a pessoa que estava responsável pelo seu estágio anterior, por exemplo. Se esse relacionamento não era bom, não culpe o outro. Isso é forte, tá? Não culpe o outro, não fale mal do outro, fale o que você aprendeu com aquilo. Você pode dizer, por exemplo, para ser bem sincero, nosso relacionamento não era bom. Eu tive algumas dificuldades, mas isso foi muito importante para o meu amadurecimento. Eu percebi que eu preciso melhorar, aí você vai dizer o que foi na minha inteligência emocional, na minha forma de comunicação, ao me expressar. Aí você vai dizer o que você aprendeu. Existe uma frase do Nelson Mandela que eu amo, que diz o seguinte: eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, gente, não falar mal é dizer isso. Poxa vida, eu não perdi aquilo. Eu aprendi com. Não importa se a falha foi do outro, não importa se na sua cabeça a falha é do outro. Antes de ir, pense nisso. O que eu aprendi com aquela experiência ruim? Que lições eu posso tirar? Gente, se nós olharmos para nós, e esse é o objetivo do desenvolvimento, a gente vai conseguir encontrar alguma coisa na qual nós podemos melhorar, porque você pode estar concorrendo para uma vaga onde o chefe tem a mesma postura que aquela pessoa da qual você está falando mal. E o recrutador sabe disso. Na hora que você começa a falar, por exemplo, o meu orientador de estágio era terrível, ele não me acompanhava, ele não me dava feedback. Aí você começa a dizer tudo o que ele fazia ou o que ele não fazia, ele era muito grosseiro. Na hora que eu começo a falar, o recrutador está pensando, eita, o gestor dessa vaga é desse jeito. Ele não vai lhe dizer isso nunca, mas ele pode estar imaginando isso. É do mesmo jeito.
ele não vai conseguir lidar com ele, eliminado. Agora, se você vê tudo isso que aconteceu e na hora que você vai falar com o recrutador, ele lhe pergunta sobre, você diz assim: sendo bem sincera, o meu relacionamento não era bom. Existiram algumas dificuldades. No entanto, eu tirei um grande aprendizado disso. Eu aprendi, por exemplo, que se o outro não me dá feedback, se não faz parte do perfil dele dar feedback, eu posso pedir. Eu posso ficar mais atento ao redor. Eu percebi que se eu não for reconhecida, eu preciso entender que visualizar o meu resultado é a minha forma de reconhecimento. Eu não preciso depender do que o outro diz. Gente, na hora que a gente escuta um negócio desse, a gente diz: oh, meu Deus, que coisa mais linda. A gente sabe que na realidade a pessoa está dizendo aquilo e ela vai precisar ser provada. Mas ela já tem uma noção do que aconteceu para aquele relacionamento ser difícil e aquela pessoa assumiu a responsabilidade para que da próxima vez que aquilo acontecer com ela, ela age de uma forma diferente, independente da responsabilidade ser dela ou não. Essa é uma pessoa de destaque, que brilha aos nossos olhos. O que normalmente acontece? Fala mal do outro, a responsabilidade é sempre do outro. Isso quer dizer que eu vou agir da mesma forma e quem tem que mudar é o outro. Não funciona. Quando estamos fazendo uma entrevista, a gente está olhando para o perfil do candidato, olhando se ele atende os pré-requisitos. Parte deles nós já sabemos que sim, pelo currículo. No entanto, a gente está fazendo uma checagem, uma conferência. E o principal, nós queremos saber em atos, em atitude, nas palavras dela, no que ela nos conta, se ela faz o seu melhor. Lembrei agora de uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: faça o melhor que você pode, com os recursos que você tem, enquanto você não tem recursos melhores para fazer melhor ainda. Quando estamos olhando para um candidato, por isso que eu repito sobre não reclamar, mas sim sobre ser grato, a gente percebe isso. Essa pessoa, ela consegue valorizar as oportunidades que ela teve e ela consegue transformar aquilo em algo maior. Se eu entregar esse cargo nas mãos dessa pessoa, ela vai fazer o melhor que ela pode com os recursos que eu tenho para entregar? Ou ela vai sempre exigir algo mais? Pense sobre isso. Busque desenvolver a gratidão. Faça o treino da gratidão. Pense em tudo que você tem ou já teve e agradeça por isso. Pense em cada dificuldade pela qual você passou e tire um aprendizado dela. Olhe para trás e veja que o pior dia da sua vida foi superado e você está aqui. Você vai além. Tire o aprendizado, isso vai fazer a diferença. Se você está indo fazer uma entrevista para uma vaga a qual você tem perfil, ou seja, se você não mentiu no seu currículo, se ele está ok, você já tem grande vantagem. Se você consegue falar com naturalidade, com verdade e de forma confiante, não acusando ou responsabilizando a outros, mas assumindo a responsabilidade para si, mostrando os seus aprendizados, mostrando a sua disposição, daí para frente é só alegria. Então, nessa primeira parte sobre entrevista, vai ficar aqui a reflexão principal, que é autoconhecimento. Antes de ir para a entrevista, olhe para você, treine com você diante do espelho, diante do seu celular, gravando, escute-se, pense principalmente nas suas forças, nas suas fraquezas e como você vai expressar isso. Lembre-se da dica extremamente importante: quando for falar, não fale só de adjetivos, não fale só de características. Pegue essas características e transforme em benefícios para aquela empresa. Coloque-se como você ocupando aquela vaga e ofertando à empresa o que você tem de melhor. Não fale mal de ninguém, seja grato,
assuma as responsabilidades e mostre que está disposto a dar o melhor que você tem, a fazer o melhor que você pode com os recursos que forem entregues a você. Hoje em dia está muito em alta as pessoas falarem em fazer mais com menos. Esses são os destaques. São as pessoas que conseguem receber tão pouco e transformar aquilo no gigante. Você acordou hoje respirando sem ajuda de aparelhos? Pronto, já tem um motivo para agradecer. Dizer estou vivo. E eu posso fazer algo diferente. Levante-se para vencer. Treine autoconhecimento. E lembre-se, não associe a sua identidade os seus pontos fracos. Coloque os seus pontos fracos como características suas e tenha um plano para elas. Essas são minhas fraquezas. Você vai colocar quais são, você vai refletir sobre elas e tenha um plano de superação. Não é eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Não é síndrome de Gabriela. Somos seres em desenvolvimento. Então fale sobre as fraquezas, mas conte também os planos que você tem para superá-las. Assim, você vai evoluir. Por hoje é isso. Espero que essas dicas sejam úteis e que você as aplique. Comece a exercitar. Se você ainda não tem uma entrevista de emprego, não deixe para quando tiver. Comece a treinar o seu autoconhecimento hoje. Prepare-se para vencer. O treino é fundamental. Quem treina muito, luta pouco, porque já aprende quais são as técnicas, as estratégias, então prepare-se antes. Cada entrevista da qual você participar é um treino. Não necessariamente será na primeira entrevista que você vai ser aprovado. Aceite isso. Você vai se cobrar menos. Você vai mais desarmado. Permita-se treinar. Vá para o máximo de entrevista e após cada entrevista pense em como você pode melhorar. Dê um feedback para você mesmo. Nem sempre as empresas dão esse retorno, mas se você não recebeu o retorno, olhe para si mesmo e pense como você pode melhorar. Evolução. Estamos aqui para desenvolvimento. Você vai conquistar o seu sim. Para isso, treine. Quanto mais você treina antes da sua próxima entrevista, melhor você se sairá nela. Desejo um bom treino, sucesso na sua próxima entrevista. Vou deixar para você um resumo dessas dicas lá no nosso canal no Telegram. Caso você ainda não esteja no canal, link na bio. Lhe vejo em breve. Sucesso, jovem!